tudo bem? Eu sou Antônio Carlos, presbítero na Igreja Presbiteriana de Bragança Paulista e vamos para mais uma aula da nossa escola dominical, de forma digital. Nos acompanhe no canal da nossa igreja, deixe o seu like, você pode compartilhar com quem você quiser, quantas vezes você quiser e assim você estará nos ajudando a compartilhar a palavra de Deus com quem estiver interessado. Hoje vamos falar um pouco sobre a oração, ok? As causas, consequências, como orar, por que orar. Vamos falar um pouco sobre essa oração, esse instrumento tão importante que o cristão tem em suas mãos. Então é importante que a gente reflita um pouco sobre como deve ser a nossa oração, ok? Vamos começar, meus irmãos, falando sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é Filho de Deus, Ele é santo, perfeito, mas nunca se apartou de Deus através das orações. Jesus, Ele orava constantemente, sempre orava. Então, nos deixou esse forte exemplo a ser seguido, a necessidade que nós temos da oração. Se Jesus, que era perfeito varão, tinha necessidade de orar, imagina nós, homens pecaminosos, pecadores, devemos orar constantemente. Então, meus irmãos, vamos falar um pouco sobre a oração, suas causas e suas consequências, né? Vamos começar pelas causas. Por que nós devemos orar, né? Primeiro, porque o homem é um ser que tem necessidade de ter um contato com Deus. É um ser que precisa ter comunhão com Deus. E a gente consegue isso, essa intimidade, essa necessidade da oração, de estar perto de Deus, de conversar com Deus, né? Então, o homem tem essa necessidade de ter contato com Deus e isso ocorre através da oração, ok? Consequências, meus irmãos, das orações. Primeiro, vamos para as consequências positivas, né? Quando nós oramos, meus irmãos, nós passamos a ter mais comunhão com Deus, né? Nós começamos a conhecer de forma mais adequada os preceitos de Deus, as vontades de Deus para a nossa vida. Nós passamos a ser mais obedientes a Deus quando nós temos uma disciplina de oração. Por conta disso tudo, a nossa vida passa a glorificar a Deus, que é o objetivo da existência do ser humano. Nós existimos para glorificar a Deus e através da oração nós podemos fazer isso todo dia, a cada dia, a todo instante, ok? Consequências então negativas, meus irmãos, ou seja, pela ausência da oração. Quando nós deixamos de orar, né? Nós trazemos consequências negativas que é o contrário disso que eu acabei de dizer, das consequências positivas, ou seja, nós deixamos de ouvir os conselhos de Deus, nós nos distanciamos de Deus, nós deixamos de sentir a presença de Deus, consequentemente nós ficamos pessoas mais fracas espiritualmente para enfrentar os dilemas do dia a dia. Então, nós contribuímos para essa fraqueza espiritual, né, quando nós deixamos de orar. Então, consequências negativas para a nossa vida acabam acontecendo. Uma curiosidade sobre a oração, meus irmãos, é a primeira oração mencionada. Ela está em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: E a Sete também nasceu um filho, e clamou o seu nome Enos. E chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor.
Então, a primeira oração mencionada no Gênesis está lá na Bíblia, está lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 26. Veja, meus irmãos, que a oração está presente na Bíblia toda, desde o princípio, desde o começo. A primeira vez que aparece, então, capítulo 4 de Gênesis, no versículo 26. Meus irmãos, uma outra curiosidade, na verdade não é uma curiosidade, mas é uma característica da oração. A oração é uma ordenança, trata-se de uma ordenança de Deus para nós. Então, ela está junto dos mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Né? São ordenanças que a gente vem na nossa cabeça de imediato. Louvar a Deus, somente a Deus, honrar a Deus e tal. Então, os mandamentos são as primeiras ordenanças que vêm na nossa cabeça. Mas a oração também é uma ordenança dada a todo cristão. Anote o texto, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Com ação de graça. Veja, meus irmãos, a gente lê esse texto, dá a impressão que ele é opcional, né? Que está nos encorajando a não ficar inquietos com as coisas da vida e colocar, parece uma sugestão de Deus, né? Mas não é uma sugestão. Isso aqui trata-se de uma ordenança. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Em outro versículo também, meus irmãos, que deixa muito claro que a oração é uma ordenança, está em Mateus, no capítulo 26, versículo 41. Diz assim a palavra de Deus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui, uma ordenança para que a gente vigie e ore para não entrarmos em tentação. Então, uma oração, uma ordenança para que a gente tome cuidado, né? Porque nos alertando que a carne é fraca, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, passemos a encarar daqui para frente a oração como uma ordenança de Deus para as nossas vidas. E nós não queremos ser pessoas desobedientes. Pelo contrário, queremos estar no centro da vontade de Deus. Por isso a necessidade de obedecer, ok? Muito bem, meus irmãos. Eu queria refletir com vocês também que a oração dos santos, as orações das pessoas, é uma coisa muito preciosa para Deus. Queria que você refletisse no texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Veja que preciosidade nós encontramos nesse texto. Diz assim, olha: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Olha que coisa linda, meus irmãos. Da parte de Deus não existe nenhuma oração esquecida. Todas elas estão guardadas em castiçais de ouro. Eu imagino assim que Deus deve ter uma estante lá no céu com um cálice de ouro para guardar todas as nossas orações. Sabe aquela oração que você fez quando você era criança, né? Que você nem se lembra mais? Aquilo é precioso demais para Deus, que Ele pega aquela oração e guarda lá no castiçal de ouro, como refletindo e nos mostrando quanto é preciosa cada oração. Se é preciosa, meus irmãos, se Deus guarda em castiçais de ouro, é porque aquilo tem valor para Ele, porque Ele gosta daquilo, Ele quer aquilo, Ele preserva aquilo, a ponto de nunca se esquecer. Por isso, as nossas orações, meus irmãos, não tem oração desperdiçada.
todas elas estão guardadas em castiçais de ouro, guardadas por Deus, ok? Vamos seguir em frente, meus irmãos. Eu gostaria de comentar com vocês agora, meus irmãos, sobre a seguinte questão. Não se importe em como orar. Muitas vezes nós estamos passando por situações que são complicadas, difíceis. A gente se ajoelha diante de Deus e a gente não sabe nem o que dizer. Muitas vezes a nossa oração, por conta das circunstâncias da nossa vida, é só um gemido, é só um murmúrio, algo sem palavra, sem voz, é só um derramamento de sentimento diante de Deus. Não tem problema. O Espírito Santo de Deus nos ajuda e coloca diante de Deus exatamente o que nós queremos dizer. Então, o Espírito Santo de Deus nos interpreta, nos representa diante de Deus conforme nós estamos orando. Então, assim, não se preocupe com a qualidade da sua oração. Ela vai chegar no endereço certo, dito da maneira correta. Aquilo que eu não sei falar, o Espírito Santo de Deus vai falar por mim. Diz assim o texto, olha, presta atenção, veja que coisa linda. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é a linguagem que o Espírito Santo vai usar para fazer a nossa oração chegar até Deus, através de gemidos inexprimíveis, ok? Sobre a oração ainda, meus irmãos, nós devemos orar tanto para os nossos amigos como para os nossos inimigos. O versículo em Efésios, capítulo 6, versículo 18, meus irmãos, diz o seguinte: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, Paulo falando aos Efésios como se deve orar, por todos os santos. Interpretemos aqui, meus irmãos, todos os santos como as pessoas próximas de nós, para os outros cristãos, para os nossos amigos. Fácil de orar, Amigo é aquela pessoa que a gente está próximo, que a gente gosta, que a gente mantém, faz questão de estar perto. São os outros santos, as pessoas da nossa igreja, as pessoas da nossa convivência. Simples, fácil atender o que Paulo nos pede. Mas aí, meus irmãos, nós vamos ver também que nós temos que orar também para os nossos inimigos. E a Bíblia tem alguns exemplos gritantes que eu quero colocar aqui para vocês agora. Veja a oração de Estevão. Estevão fez essa oração, meus irmãos, no momento da sua morte, enquanto estava sendo apedrejado para a morte. Atos capítulo 7, versículo 60. Diz assim, veja como é forte essa oração de Estevão. Vejam que coragem. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, ou seja, falou bem alto: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Esse adormeceu no sentido de que morreu. Então veja, meus irmãos, Estevão intercedendo por aquelas pessoas que o apedrejavam, por aquelas pessoas que o matavam. No momento em que o matavam, Senhor, não lhes impute este pecado. Outro grande exemplo, meus irmãos, é o exemplo de Jesus. Lucas capítulo 23, versículo 34. Enquanto Jesus estava ali esticado na cruz, morrendo, sendo crucificado, os guardas ali do lado, olha, não estavam se importando com o que estava acontecendo com Jesus,
estavam tirando a sorte ali para ver quem que ia ficar com as suas vestes. E Jesus diz o seguinte, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Né? Então veja a oração de Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Então nós precisamos orar pelos nossos inimigos. Né? Meus irmãos, não é muito bom nem que o cristão tenha inimigo. Né? Então fala que nós temos que orar pelos nossos inimigos como se a gente tivesse que ter inimigos. Não. O que depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas no decorrer da vida, meus irmãos, vai acontecer. Pessoas que te magoam, pessoas que te humilham, pessoas que te perseguem, pessoas que pisam em você, né? E aquilo vai crescendo no coração das pessoas, né? Então, aí a gente passa a tratar essas pessoas como inimigo. Mas, meus irmãos, não perca essa oportunidade de colocar diante de Deus todas essas situações de humilhação, de perseguição, seja lá o que for, Deus está interessado. E Deus é capaz de mudar isso com a sua graça, trocar aquilo que tem dentro do nosso coração pela sua graça. Sua graça tem condição de superabundar no nosso coração e esses males que se fazem contra nós não ter efeito nenhum em nossa vida. Então, a oração é importante neste quesito. Coloca para Deus. Não deixa raiz de amargura crescer no seu coração. Isso faz mal para você, tá? Faz mal para mim, faz mal para todas as pessoas. Esse tipo de coisa, meus irmãos, a gente tem que manter ela no nível da mente. Enquanto está na mente, está na cabeça da gente, a gente esquece, deixa para lá. O problema é quando da mente ela desce para o coração, cala no coração da gente. Aquilo causa dor, causa mágoa. Mas, meus irmãos, Deus é capaz de curar todas essas coisas. Então, todo esse tipo de inimizade coloque diante de Deus. Precisamos orar pelos nossos inimigos também. Existem aquelas pessoas, meus irmãos, antes de eu falar nisso, precisamos orar, meus irmãos, pelas autoridades, pelas nossas autoridades. Mas aí você vai dizer assim, mas tal governante, eu não votei para ele, então eu não tenho responsabilidade. Tem sim. Precisamos orar pelas nossas autoridades para que Deus dê sabedoria. Não existe autoridade que não foi colocada por Deus. Se aquela autoridade está lá, é porque Deus colocou, ok? Então, responsabilidade nossa de sustentá-los com oração, ok? Muito bem, meus irmãos, vamos em frente. Alguns exemplos de orações respondidas. Eu quero comentar com vocês. A Bíblia tem vários exemplos de orações que foram respondidas. Eu quero começar pelo exemplo de Moisés. Moisés fez uma oração que foi respondida de imediato. Então, Êxodo capítulo 15, versículo 24 e 25. Moisés estava conduzindo o povo pelo deserto e o povo estava com sede e começou a murmurar. Murmuração no sentido de reclamar com Moisés que estavam com sede. Moisés clamou ao Senhor, o Senhor mostrou para Moisés onde tinha água e a água doce apareceu de imediato, porque a necessidade ali era premente e imediata. Então, exemplo de oração que foi respondida imediatamente, né? Tenho certeza que todos nós aqui temos um exemplo para contar de um livramento, de uma resposta de oração que veio de imediato. Deus age assim, muitas vezes, né? Há também, meus irmãos, orações que demoram muito tempo para ser respondida, né? Temos aqui, olha, o exemplo de Ana. Ana orou para que Deus abençoasse ela com um filho por muito tempo. Ela vivia uma situação de opressão
a Penina, que era a outra esposa do marido da Ana, caçoava dela, tirava sarro, humilhava ela porque ela não tinha filho, e ela que desejava muito, né, ter filho. E filho a gente sabe, né? Todo mundo quer ter um filho, né? E a Ana, quando ela engravidou, ela fez essa oração, né? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Né? Então, dando glórias a Deus aqui por ter respondido a sua oração, que demorou um pouco para chegar. Outro exemplo que a Bíblia nos mostra também, meus irmãos, a mulher cananeia. A mulher cananeia está em Lucas 18, de 1 a 8. Ela precisava que o juiz julgasse a causa dela, e aquilo não acontecia, até que depois de muito tempo ela foi respondida e a sua causa foi julgada. Outra oração que demorou algum tempo para acontecer, né? É importante a gente entender também, meus irmãos, que Deus sempre ouve as nossas orações. Muitas vezes a resposta dele é sim, imediatamente. Outras vezes Deus responde como um não. E outras vezes ainda Deus responde como um espera. Ainda não é o momento, né? Meus irmãos, a resposta de Deus sempre vai vir. Nós nunca sabemos se é de imediato, se é médio tempo, se é longo tempo, ou simplesmente espera a vida inteira, né? Mas nós temos a certeza de que as respostas de Deus virão. Um dia virão. Vai acontecer a resposta. Somente Deus conhece o tempo certo para dar a resposta das nossas orações. Deus sabe o tempo exato. Ele não adianta e nem atrasa. Sempre vai nos atender no momento correto, ok? Meus irmãos, nós podemos descansar nisso, que a resposta da oração ela virá, porque isso é promessa de Deus, né? Salmo 91, versículo 15. Diz assim o texto: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Então está aqui o Salmo 91 nos garantindo que a resposta virá, ok? Isaías 58, versículo 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Então aqui também em Isaías a certeza que a resposta virá, ok? João capítulo 15, versículo 7, diz assim o texto: Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Né? Aqui nesse versículo há duas condições para a resposta na oração: se estiverdes em mim e se as minhas palavras estiverdes em vós. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ok? Quero refletir agora, meus irmãos, alguns motivos em que porque as nossas orações fracassam. Um deles, meus irmãos, é a desobediência. O exemplo que eu quero citar está em Deuteronômio 1, capítulo 1, versículo 42 a 45. Diz assim o texto: E disse o Senhor: Dize-lhes, não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes, e subistes a montanha. Então aqui Deus dizendo, olha, não vou responder essas orações, porque vocês foram desobedientes. Então, motivos do fracasso da nossa oração. A desobediência é uma delas. Ok? Salmo 66, versículo 18. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, se eu guardar no meu coração a iniquidade,
Se eu tiver pecados ocultos e não confessados, Deus não me ouvirá. Então, causas de fracasso na oração: pecados ocultos, iniquidade. Ok? Outra causa de fracasso na oração: a indiferença. No Provérbios capítulo 1, 28 a 30. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Ou seja, fomos indiferentes com Deus, Deus não responde a nossa oração, né? Não aceitou o conselho, desprezou a repreensão, torna a nossa oração um fracasso, por sermos indiferentes aos apelos de Deus, né? Veja que coisa interessantíssima, meus irmãos. Causa de fracasso na oração: quando negligenciamos a misericórdia. Como assim? Vou te mostrar. Provérbios capítulo 21, versículo 13. Diz assim: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Então, meu irmão, estando ao seu alcance, ajude, né? Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Não negligencie a misericórdia, né? Porque o versículo diz: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido, né? Então, vamos ser bondosos, né? Não vamos negligenciar a misericórdia quando estiver ao nosso alcance, ok? Muito bem, meus irmãos. A intemperança é outro motivo de fracasso nas nossas orações. O que é intemperança, meus irmãos? Vamos ver a definição de temperança. Temperança, qualidade daquele que é moderado nas paixões e nos apetites, né? Então, Tiago 4, versículo 3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes nos vossos próprios deleites. Então, se você tem uma vida de intemperança, que não é temperada, não é uma vida moderada nas suas apetites, nas suas paixões, né, também não terá sua oração ouvida. Ok? Meus irmãos, condições para nós obtermos êxito na oração, para nós sermos bem-sucedidos ao fazermos a nossa oração. Primeiro delas, contrição, né? Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então veja que é a contrição, né? O que é a contrição? Chamar Deus pelo nome, se humilhar, orar, buscar a face de Deus, se converter dos seus maus caminhos. Tudo isso é ser contrito, é ter contrição. A pessoa que tem contrição é bem-sucedida na sua oração. O segundo motivo de sucesso nas orações, meus irmãos, a sinceridade. Jeremias capítulo 29, versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A pessoa inteira, com toda a sinceridade, terá sucesso na sua oração. Mais um motivo de sucesso na oração, meus irmãos, a fé. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, receber e tê-las-ás. Então, assim, olha, você pedir, tendo fé que vai receber, ela vai chegar. Então, mais um motivo para o sucesso nas nossas orações, a fé. Precisamos ter fé, ok? Mais um motivo, meus irmãos, para termos sucesso nas nossas orações, se for da vontade de Deus. Mateus capítulo 26, versículo 39.
E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Meus irmãos, Jesus, diante da crucificação, diz assim: Pai, se é possível, se for da sua vontade, passa de mim este cálice. Como é difícil, meus irmãos, nós acrescentarmos esta frase nas nossas orações, né? Ó Deus, se o Senhor quiser, se for da sua vontade, né? A gente sempre quer que aquilo que a gente está pedindo, se a gente está pedindo é porque a gente está precisando, né? E ainda ter que depender da vontade de Deus, é difícil colocar essa frase nas nossas orações, se for da sua vontade. Mas, meus irmãos, quando nós fazemos isso, nós demonstramos contrição, nós demonstramos fé, nós demonstramos obediência, nós estamos mostrando que dependemos de Deus. E Deus, meus irmãos, conhece o íntimo do nosso coração, sabe se nós precisamos de verdade daquilo que estamos pedindo. Deus sabe qual é o momento exato para responder às nossas orações. Por isso, se for da vontade de Deus, é mais um fato para nós termos sucesso nas nossas orações. Pedir aquilo que está dentro da vontade de Deus. Aceitar se aquilo for a vontade de Deus, ok? Finalizando então, meus irmãos, um último versículo para nós encerrarmos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar, ok? Obrigado por sua presença até aqui. Que Deus te abençoe. Deixe lá o seu like, se inscreva no canal da igreja e nos ajude a divulgar a sua palavra, a palavra de Deus. Deus te abençoe. Muito obrigado.